Olá, meus amores, bom dia! Vamos para mais uma aula online, agora da nossa disciplina de História. Vocês irão pegar o livro do Ético, abrir na página 20, no capítulo 3, que tem como título Diferenças Sociais. Ao longo dos nossos estudos, nós já estudamos vários tipos, de diferenças, diferentes famílias. E agora nós vamos entender o porquê dessas diferenças sociais, como foram que se formaram, que existem essas diferenças e reconhecer que elas são fruto desde a formação da nossa história. Então, as raízes do processo de formação no Brasil, elas trouxeram consigo esses tipos de diferenças, principalmente as diferenças sociais, tá bom? Vamos ver que tem uma classe que foi mais favorecida, outras que foram menos favorecidas. Vamos lembrar um pouquinho dos portugueses, dos imigrantes, dos índios, dos africanos, que aqui formaram a cultura do nosso Brasil, certo? Vamos acompanhar a leitura do trecho dessa história em quadrinho, que diz assim: Olá, turminha, sou Maurício de Souza. E nas minhas histórias, crianças não trabalham. Claro que não, porque crianças e como adolescentes com menos de 16 anos não devem trabalhar, certo? Só na condição de aprendiz, que é o jovem aprendiz, meus amores. A partir de 14 anos, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança tem mais é que brincar. Uau, notícia boa, né? Criança tem que brincar sozinha, brincar com um amiguinho ou com muitos amiguinhos. Brincar, galerinha, estimula a criatividade, a sociabilidade e é divertido. Então, gente, criança não trabalha, criança estuda, criança brinca, certo? Isso é garantido por lei, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? As crianças não podem trabalhar. Agora nós daremos continuidade, entendendo mais um pouquinho sobre as diferenças sociais, certo? Essas diferenças sociais, elas surgiram ao longo do tempo? Será? Vamos entender melhor? Muitas pessoas, meus amores, que vieram para o Brasil em diversos momentos da nossa história, eles tinham um objetivo, certo? Eles sonhavam em enriquecer, em descobrir ouro e diamantes, encontrar cidades perdidas em meio às florestas que eram bem grandes, fazer fortuna em uma terra que era pouco explorada. Quando eu digo fazer fortuna em uma terra pouco explorada, nós vamos lembrar que quando os portugueses vieram para o Brasil, eles vieram em busca da riqueza que era o pau-brasil, certo? Então, eles vieram explorar as terras brasileiras, retirar o pau-brasil. E essas diferenças, a história do Brasil, ela tem muito a nos ensinar. Então, todas essas pessoas que vieram para o Brasil, elas tinham um interesse, certo? Vamos lá. Indígenas, portugueses, africanos, trazidos para serem escravizados e também imigrantes de várias partes do mundo, eles buscaram construir a sua vida, a sua família aqui no Brasil. Gente, mas não foi fácil. Eles encontraram diversas dificuldades. Ah, professora, aqui está mostrando, a chegada de alguns imigrantes no Brasil, certo? Então, não foram todas as pessoas, gente, que vieram para o Brasil que eles conseguiram alcançar o que desejavam, não. Nós estamos vendo aí, que os indígenas, os portugueses, os africanos e os imigrantes, eles tiveram dificuldades, eles não conseguiram enriquecer, eles não conseguiram ser bem-sucedidos, certo?
E, além disso, os povos indígenas, eles tiveram muitas de suas terras tomadas pelos portugueses, bem no início da colonização. Além disso, eles podiam ser caçados, capturados e forçados a trabalhar em diferentes atividades, e isso sendo a mão de obra gratuita. Gente, eles eram escravizados, eles não recebiam pelo trabalho que faziam, certo? Muito triste. Então, tá aí uma grande diferença. Por que esses povos encontraram dificuldades em crescer, em ser bem-sucedidos? Ao longo da história, os povos africanos também foram injustiçados, não só os índios com a perda de suas terras. Os povos africanos que vinham forçados, olha aqui a imagem que mostra como eles eram trazidos, forçados da África para trabalhar para os grandes proprietários, que na época eram os senhores de engenho. Então, os africanos vinham de maneira forçada, muitos morriam na viagem, né, de doença, de fome, eram maltratados, não recebiam nada pelo trabalho, certo? Outros povos que sofreram ao longo da história do Brasil. Tivemos também muitos imigrantes que se mudaram para o Brasil a partir do final do século XIX, mas eles também não passaram por situações nada fáceis. Em sua maioria, os imigrantes eles eram pobres e o dinheiro que eles tinham, eles usavam para vir para o Brasil, né? Comprar suas passagens e vir para o Brasil em busca de melhores condições de vida, tá bom? Muitos deles, eles adquiriram foi dívidas, eles ficaram endividados, porque para chegar no Brasil era caro, galerinha. E essa condição, ela dificultava ainda mais uma conquista por melhores condições de vida, certo? Então, foram mais de 300 anos essa prática chamada de escravidão no Brasil, trabalho forçado, trabalho escravo, que impediu que a população afro-brasileira, a população negra, tivesse melhores oportunidades de melhorar sua condição social, a sua vida. Mesmo após a escravidão, que foi em 1888, quando a Lei Áurea assinou a lei que abolia a escravatura no Brasil, os afrodescendentes eles não foram inseridos de maneira justa na sociedade. Meus amores, é a questão do preconceito racial, preconceito com a cor, com a raça, certo? A prática do racismo que ainda existe nos dias de hoje. Essa prática de racismo, ela fez com que muitas pessoas sofressem preconceito, tivessem empregos negados. Antigamente, os negros eles só trabalhavam no pesado, porque dizia assim, negro tem resistência, negro tem força. Graças a Deus, isso já mudou um pouco, certo? E assim, a população afrodescendente foi perdendo também os seus direitos, os seus lugares, as suas conquistas. Já melhorou, sim, mas ainda existe muito, gente, o preconceito racial, tá bom? No caso dos imigrantes, os imigrantes, eles também acumularam dívidas, né? Como eu já falei para vocês, para poder chegar no Brasil. E a situação desse povo, o indígena, o africano, o imigrante, essas condições precárias de vida em busca de melhores condições de vida, quando eles vieram para o Brasil, perduram até hoje. Então, todas essas ocorrências, esses fatos da história do nosso país, ele contribuiu para que alguns grupos sociais fossem privilegiados e tivessem acesso a cargos públicos, à educação, a serviços de saúde e também a situação econômica confortável.
Infelizmente, meus amores, a maioria desses povos não tiveram esses privilégios, como a gente viu. E olha aqui o resultado das pessoas que vão para outras cidades em busca de melhores condições de vida e não conseguem e acabam aqui, ó, dessa forma, virando moradores de rua, não tendo abrigo, não tendo condições de vida adequada. Aqui mostra nessa foto que também está presente no livro de vocês, moradores de rua dormindo em calçadas, lá na cidade de Joinville, Santa Catarina. Então, meus amores, não são todas as pessoas que conquistaram o que queriam, que conquistam o que quer. São várias as desigualdades sociais. Infelizmente, essas desigualdades são frutos do processo de formação do Brasil e acontecem até nos dias atuais, tá bom? Então, que nós possamos refletir, valorizar a cultura, valorizar cada povo, suas diferenças, que enriquecem o nosso Brasil culturalmente, certo? Deixar de lado o preconceito. E agora vocês irão praticar respondendo no livro do Ético de História, as páginas 23, 24, 25 e 26. Terão até o dia 25 para me entregar essa atividade, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus.